A você, amigo ligado aqui na Rádio Melhor do Futebol em todo o Brasil, estamos chegando a mais um especial de final de ano do Bandeira Quadriculada. Esse programa maravilhoso que chega para você aqui na Rádio Melhor do Futebol, que você sabe, toda segunda, 6 da tarde, com reprise na terça, também às 6 da tarde. E vamos juntos até às 7 da noite para relembrar os momentos do ano de 2017. Rapaz, lembrando que na semana que vem nós vamos ter um programa especial sobre este programa aqui. Se preparem aí, que vai ser um negócio fora do comum. Já vou avisando. Tá certo? E você aí em casa, você pode nos acessar nas redes sociais, no Twitter, @Banda Quadriculada, e também nos nossos canais de comunicação, o meu pessoais, né? O ABC Narrador, o do César Augusto, o como a Fenus. Não, homem informados. Isso, homem formado, isso aí. E o Fernando, que tem lá também no seu Twitter, que agora eu esqueci. Mas tudo bem. Mas enfim, hoje o programa nós vamos relembrar alguns momentos marcantes da Fórmula Indy e também da MotoGP. E claro, evidentemente, né, esse programa não poderia deixar de ser, né? Teve muitos momentos épicos em relação à Indy esse ano, mas daqui a pouco a gente vai falar com mais detalhes. Deixa eu apresentar os nossos parceiros de programa. Sim, o trio está de volta. Eu, André Vieira Coelho, o nosso querido César Augusto e também o Fernando Bodolazzi. Então vou pedir o destaque inicial dos dois nesse especial do programa sobre a Fórmula Indy e também a MotoGP. Por gentileza, muito boa noite, César Augusto. Boa noite, meu destaque especial é que teremos o Aleluia versão Mr. Bean. De novo? De novo? Daqui a pouco vamos explicar o porquê. Vamos explicar o porquê. Aguardem. Destaque inicial. Destaque inicial, meu caro Fernando Bodolazzo. Muito boa noite. Muito boa noite. Eu quero salientar, meu destaque inicial é, se vamos ter Mr. Bean Remix, eu quero que tenha AVC Remix de Fábio Júnior. Este narrador que se mostrou um excelente cantor, vai estourar nas paradas de todo o Brasil. Esse cara vai estar no Ding Dong do Domingão do Faustão, se bem que eu nem assisto Faustão mais, mas enfim. Ele vai correr no The Voice. No The Voice ele pode fazer feio. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu não sei se vocês sabem, para quem é mais novo, se lembra, a minha época, do André e do César, vocês conhecem o Marcos Mion da Record. A gente conhece o Mion dos tempos da MTV, dos piores clipes do mundo. Então a gente pegou essa época. Exato. Muitas referências nossas são daquela época, né? Sim. Então peguem aí, Mion piores clipes no YouTube, vocês vão entender, né? O AVC puxou. Principalmente quando, lá no começo, lá em 95, 96. Não. Não, o que? 95, não, 96, não, foi 2000, pode crer. 2000, 2001. Isso aí, 2000, pode crer, é verdade. Vamos olhar lá. Vale a pena. É uma coisa linda de ver. Eu gosto. E é uma puta nostalgia também, né? Vai lá, Papito. Bom, vamos lá. Para a gente começar, então, vamos falar aqui de alguns momentos da Indy e também alguns pilotos que se destacaram ao longo da temporada. Bom, se é que dá para destacar algum piloto nessa temporada, né? Porque o campeonato é uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida em nível técnico na história. Viu? Você não acha melhor a gente começar pela MotoGP? Podemos começar. Vamos pela MotoGP. Não, gente. Vamos começar com a atração. Vamos começar pela MotoGP. Viu? Vamos começar pela MotoGP, que ao contrário das categorias, foi uma categoria muito disputada esse ano. Acho que a MotoGP teve a melhor disputa de título, acho que dos últimos 5 anos, a gente pode dizer. 5 anos. E está crescendo cada vez mais ano a ano. Parece que é uma coisa
ao contrário da Fórmula 1, por exemplo, que cai o nível a cada ano, né? A Fórmula 1, a MotoGP, ela está subindo cada ano. E não é só na MotoGP principal, não. Só você olhar a Moto 2 e a Moto 3, que são as categorias abaixo. São melhores que muita categoria de base por aí. E tem outro detalhe, a MotoGP, a Moto 2, a Moto 3 e a MotoGP são no mesmo final de semana em todos os circuitos que estão no calendário. Não é aquela coisa na Fórmula 1 que a Fórmula 2 só corre nos circuitos da Europa e no Oriente Médio, por exemplo. Que aliás é uma bela porcaria, né? Sincero, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, o que acontece? Esse ano, a briga pelo título, em muitos momentos, foi muito dividida. O Rossi chegou a ser líder, só que aí teve aquele acidente de cross, né? Motocross. Que aí ele ficou um tempo no estaleiro. E aí chegou aquele momento daquela etapa na Holanda, que foi talvez o divisor de águas para ele, né? Quando ele tinha a vitória na mão e acabou perdendo na última curva. Ele caiu. Então, acho que ali... Eu acho que ali pode salientar o início da temporada com a Yamaha dominando tudo, né? O Viñales começou na liderança do campeonato, né? A gente já achava que ia ser campeão com folga, né? Visto que a Yamaha estava dominando treino e corrida, né? Até a etapa de... Foi uma etapa até uma etapa da Espanha, se o César Não, me foi corrigir. até a etapa dos Estados Unidos. No circuito das Américas. Quando o Viñales caiu e quem venceu foi o Marc Marquez. A partir daí... A liderança caiu na mão do Rossi. E daí depois começou a série de vitórias do Dovizioso na Espanha e na Itália. Exatamente. Aliás, o Dovizioso é outro piloto que já no ano passado já tinha crescido enormemente, né? Tecnicamente falando e em maturidade, né? E foi ganhando corrida atrás de corrida e começou a incomodar. Só que aí apareceu um tal de Marc Marquez, né? E aí o que acontece? Quando você deixa o Marc Marquez chegar, é algo difícil de pegar, né? Haja vista disso. E até ele se aproveitou do fato do Rossi ter tido algumas corridas de ausência para encostar no Dovizioso. E aí começou a ter a série de pegas épicos entre Dovizioso e o Marc Marquez, que certamente vai ser lembrado para a posteridade, sem dúvida nenhuma, né, o Fernando? Vai, não é à toa. Em 5 anos de MotoGP, 4 vezes campeão do mundo, não é para qualquer um. Teve gente que até o desempenho dele, pode-se dizer assim, se assemelha muito com o do Vettel, que o Vettel teve na Fórmula 1. Inclusive pela idade, né? O Marc Marquez estreou, se não me engano, em 2012, né? Não, 2013, pela Yamaha. Pela Honda, na verdade. Pela Honda. Logo no primeiro ano ele foi campeão. Né? No ano de estreia ele foi campeão. Aí depois foi bicampeão no ano seguinte. Aí em 2015 ele perdeu o título. Não lembro pra quem. Aí ele ganhou ano passado e esse ano. Foi por Jorge Lorenzo. Por um ponto. Por um ponto ainda por cima, né? Senão ele ia ser pentacampeão. Ele tá num ascendente muito grande, visto que também outros pilotos cresceram muito, né? Eu posso pôr destaque o piloto que o César gosta, o Johan Zarco, né? Esse César gosta demais desse cara, o Johan Zarco. O Danilo Petrucci, né? A Ducati, acho que foi o melhor ano da Ducati. Na minha opinião, foi o melhor ano da Ducati, porque não foi só a equipe de fábrica que andou bem, mas as equipes satélites da Ducati, principalmente essa segunda parte da temporada, voaram, né? Danilo Petrucci fez pole, quase venceu corrida, né? Mas aí
Petrucci tem aquele negócio chamado falta de sorte, que fica impregnado no piloto, que é dose para leão, viu? Tá também que a Yamaha tentou com um novo chassi nesse ano e se ferrou bonito até. Isso O permitiu problema a foi sessão... esse novo chassi, né? Né, César? É isso que a gente tava falando. O problema foi esse chassi novo. E sendo que não é só isso, permitiu a sessão da Ducati que até o ano passado era uma equipe que só lutava para ter uma vitória ou outra. Nunca tinha uma sequência de vitórias. Só que aí tem uma coisa. Vocês falaram aí muito do Jonathan Zarco, né? Que é o piloto americano, né? Francês. Johan Zarco. Johan Zarco. Isso, Johan Zarco. Esse moleque, ele tem, se eu não me engano, 20 anos de idade, né? Sim. Não. Já tá com 30. Zarco tem 20 anos? Acho que já Quanto? tá com Não. Acho que já tá com 30. Não. Johan Deixa Zarco eu tem até 30. checar. Deixa que eu Peraí, checo deixa aqui. eu- Vai continuando vocês aí. Deixa que eu checo Viu? aqui. Até onde eu sei, o Zarco tem acho que 27, 28 anos. Ele não é menino assim, não. É que o Zarco, ele teve sorte de ele entrar numa equipe satélite da Yamaha, né? E ele deu sorte de pegar um conjunto muito bom, né? Com patrocinadores de peso também. E o cartão Não, de Não, é visita dele... 27 anos mesmo. Ele nasceu 16 de Aí. julho de 1990. Exatamente. Aí, Pode falar isso, Fernando. então, ele teve sorte. Ele apresentou um cartão de visitas em casa, né? Na França. Foi na França, né? Foi Que ele chegou em segundo, né? na França, e além de ele ter feito uma boa corrida no Qatar com aquela confusão da chuva à noite. E na O Gelo Austrália... também. O Gelo fez uma corrida excelente também. E na Austrália e no Japão também ele fez 2 corridas brilhantes. Rápido, veloz, aprontando para cima de caras que são gigantescos como Rossi, como Marques. Deu trabalho, arriscando. Muita gente até que chegou a comparar ele ao Verstappen, né? Pela ousadia. E foi realmente a grande surpresa positiva da temporada, aí sem dúvida nenhuma. Mas aí, o que acontece? Todo mundo ali, o Rossi começou a sair da disputa do título no Japão quando caiu de novo. Aí, a briga acabou ficando entre o Marc Marquez e o Jorge Lourenço. E aí, o Lourenço teve que ter muita, mas muita paciência para reverter. Você tá falando do Vizioso. O Lorenzo era que tinha que ajudar o do Vizioso na Ducati. Só que é o seguinte, o Dovizioso, ele tinha que ter muita, mas muita paciência para tirar a diferença. Aham. Ele teve que dar uma diferença de quase 30 pontos, ele foi tirando. Quando chegou na última corrida, que foi em Valência, ele tinha a faca e o queijo na mão. Só que aí o que aconteceu? Lorenzo. O Lourenço acabou atrapalhando a corrida dele, ele não deixava conseguir passar, e aí o título acabou Foi o Marc Marquez. o Marc Marquez, talvez até um pouco injusto, porque pelo que o Dovizioso vinha fazendo e pelo que o Marquez, pelo que o Lourenço foi responsável pra caramba. Eu tenho a dizer é isso. Um cara desse tem que mandar ser demitido por justa causa. Eu acho que ele não vai ser assim, apesar dele ter o talento dele, mas eu acho que se o Dovizioso ano que vem ele entrar de novo numa disputa de título e ver que o Lourenço está começando a atrapalhar, eu acho que ele vai ser limado aos poucos a equipe, sabe? Vão dar um equipamento
inferior para ele, e aí ele vai começar a reclamar, porque o Lorenzo ele é tipo que nem o Alonso, sabe? Chiliquente, né? Se eu não conseguir vitória, me manda embora. E a Ducati manda embora, hein? A Ducati a Ducati não é Ferrari. Ducati não é Ferrari, não, hein? Ela só os italianos da Ducati são mais sangue quente que os italianos da Ferrari. É que tem os capos lá da Ferrari. Mas a Ducati, vamos dizer assim, a Ducati, pode falar, é a versão das motos da Ferrari, né? A italiana, Ducati é a divisão de motos da FIA. Então, ele que pensa que é igual Ferrari, que ele não vai ser limado não, viu? Já vai começar a dar equipamento inferior para ele, vai começar a chamar ele no box mais cedo, aí depois ele vai parar numa equipe inferior, aí ele vai soltar os cachorros. Só lembra o Prost? Lembra o Prost em 91? Esse carro aqui é um carro... Foi demitido, se não me engano, foi no GP de Portugal que ele deu essa declaração. Na mesma semana quebrou o contrato com ele e ficou... a Williams teve que contratar ele e teve um desconto, né? Contratou o Prost e aí recebeu em troca uma Ferrari do Prost para bater o pagamento da multa. Exatamente. E essa Ferrari se encontra no museu da Williams. Da Williams. Uhum. Bom, é o seguinte. Para encerrar o assunto da MotoGP, eu queria saber a opinião de vocês. Olhando para o ano que vem, há algum cenário positivo para o Eric Granado na Moto2, com essa volta dele à categoria na Moto2, no caso? Tem que depender muito vamos dizer assim, como for o desempenho da KTM na Moto2, que é melhor do que a KTM que está na MotoGP. E aí, Fernando? Depende do equipamento. Moral ele tem, na volta da Moto2 ele tem moral, ele é campeão europeu da Moto2, né? E ser campeão numa categoria e ir para outra vem com um certo moral, sim. E talento Eric Granado tem de sobra, né? É questão de afinidade com a equipe, equipamento, como que vai ser os testes, os primeiros treinos na abertura do campeonato. O cenário antes é um cenário bom, só que daí o bicho começa a pegar depois dos primeiros treinos, assim. Aparentemente começa bem. Ele fez uma boa corrida, inclusive, em Valência, quando ele foi chamado. Em Valência ele fez exatamente aquilo que a gente tinha comentado no programa, né? Ele tinha que vencer pelo menos uma corrida para ele garantir o título. Ele venceu as duas, se eu não lembro se foi as duas. Ele ganhou a primeira e foi terceiro na segunda. Exatamente aquilo que a gente estava falando, né, André? Então, e na corrida, uma semana antes, na Moto2, na MotoGP, ele foi muito bem. Tudo bem, ficou ali, chegou em 18º e tal, mas ficou muito próximo na zona de pontuação. Então... e tem que levar em consideração que o Eric Granado correu 2 campeonatos, né? Correu o europeu de Moto2 e foi campeão, e ele estava disputando aqui o brasileiro de Superbike e foi campeão da Superbike aqui no Brasil também, em Interlagos, né? Tem esse detalhe também. Então, vamos ver se agora, focado só na Moto2, na Europa, se ele vai conseguir evoluir ainda mais, e vamos deixar dar tempo a tempo para ele. Lembrando que o campeão na Moto2, na MotoGP, é um italiano / brasileiro. Quer dizer... Franco Morbidelli, né? Porque depende do ponto de vista, né? Ele não nasceu no Brasil, né? Ele nasceu na Itália, né? Mas ele corre com bandeira italiana. Ele corre com bandeira italiana, né? Então, mas enfim. Bom, agora vem a... Meu Deus. É duro ter que parar nessa categoria, mas tudo bem. Eu sempre amo a Indy.
Pense assim, André. A Fórmula Indy é uma categoria histórica para o automobilismo brasileiro. A história que tem. Tá certo que o ano foi ruim, mas deu uma entusiasmada pela história, né? Pelo que vai vir ano que vem, entendeu? Eles vão pensar do lado bom, a gente vai ter um carro bom, teoricamente. Pilotos que não sejam mão de braço, né? Também pode acontecer de ter um novo... Um novo campeão. Pode acontecer como aconteceu esse ano. Só que tem uma coisa. Já que eu não foi uma retrospectiva em relação a Indy desse ano, foi um dos piores campeonatos, tecnicamente, da história da categoria. Eu nunca vi um campeonato tão feio como foi o desse ano. Então, eu só quero dizer o seguinte. Por favor, agora vai vir um momento bonito desse programa. Por favor, a vinheta, por gentileza. Não tem gravado? Não. Manda ver. Olha, como eu não tô com muito saco, vai, chuta o balde, André, vai. Seguinte. Semana que vem, vocês vão ver o programa especial e tal, né? E sobre a questão do nosso programa. E teve um momento mais épico desse programa. E foi um momento que nosso querido Fernando Bortolazzi simplesmente uma das maiores sinceridades da história da humanidade em relação à decisão do título da Indy, que foi vencida pelo Joseph Newgarden. Exatamente. Ou José Novo Jardim. Zezé Novo Jardim. Exatamente. Nada contra ao Newgarden, que é um bom piloto até. E ganhou na Penske. Foi campeão na Penske. Já cravou seu nome já, né, na história. Então, é uma coisa que só Júlio Ferran conseguiu fazer, né? Uma coisa que só Júlio Ferran conseguiu fazer. Aliás, Júlio Ferran é muito mais completo do que o Newgarden aí, né? Pelo amor de Deus, nem vou fazer a comparação. A diferença é brutal. Mas, enfim. Quando eu lembro do dia em que o Fernando Bortolazzi falou aquela beleza de frase, que vocês vão conferir no programa da semana que vem, que eu confesso que no momento eu fiquei pasmo, um pouco surpreso. Eu não estava esperando. Mas, de qualquer forma, eu concordei muito com ele. Porque parando para analisar, eu revendo as corridas que tivemos esse ano, eu vi algumas no YouTube e agora para dar uma reanalisada, e cara, é de chorar de tristeza. A gente via pilotos como, por exemplo, Tony Kanaan sofrendo para andar numa carroça. Uma carroça chamada Ganassi. Exatamente. Você via Tony Kanaan se envolvendo em acidentes que você nem sabia se ele era culpado ou se era inocente. Nossa, entendeu? Era complicado. Teve rodada em volta de apresentação, em corrida oval. Pô, um negócio horroroso. Barbeiragem no circuito oval também, faltando acho que uma volta para acabar a corrida. Lucas Neves demorando 1 ano e meio para ganhar alguma coisa que prestasse. Não, pera, viu? Vamos deixar o Hélio por último. Deixa o Hélio por último. Tá, beleza. Deixa o Hélio por último. A questão não era de falar daqui a pouco. Então o que acontece? Quando você tem um conjunto de fatores, era óbvio que quando chegasse a última corrida em Sonoma, ia ser a corrida mais ridícula da história da humanidade. Acho que nem eu até falei na semana, depois que no dia seguinte da corrida, quando o programa foi ao ar, né? Naquela oportunidade, que eu disse o seguinte, até eu acho que o César vai se lembrar. Eu tava gravando o programa com você nesse dia. Eu não sei se depois a gente até vai tentar procurar para depois colocar aqui no programa. Mas eu cheguei a falar o seguinte, sobre a questão do Theo José. Ele querer empolgar a corrida em algo que não tinha. Algo que não... E sendo um detalhe, a coisa tava tão chata que acho que o André tava vendo uma questão do Borussia e eu conversando com umas amigas no Facebook. E eu me lembro que na corrida
chegou a passar na geração oficial, até para isso no programa, da questão de uma imagem de vinho. Aí o Theo chegou e falou qualquer coisa em relação ao vinho da região e tal, tipo... Os vinhedos de Napa Valley, na Califórnia. Ou seja, foi uma final frustrante de campeonato, um campeonato que foi um horror tecnicamente. Agora, bom, depois de tudo que eu falei, acho que é bom o César e o Fernando soltarem também o balde de vocês aí sobre esse campeonato, que foi uma tristeza. Bom, primeira coisa, vamos falar piloto aí. Fala, Fernando. Fala, Fernando. Não, eu ia comentar no geral que acho que a prova mais legal que teve esse ano foi as 500 milhas, né? Uhum. Foi a melhor. Aliás, as duas corridas em Indianápolis, né? A notícia do... Eu não vi a do misto, eu vi as 500 milhas, né? Fazia tempo que eu não assistia umas 500 milhas inteiras, né? Aliás, a 500 milhas que teve a presença do Alonso, que foi o que mais chamou a atenção durante todo o evento, né? E o Alonso foi bem, cara. O Alonso foi bem nas 500 milhas. Eu tive até esperança de... Até eu falei, eu tinha até a esperança de ver o Alonso correr ano que vem na Indy, né? Já, viu? Cansei da Fórmula 1, fiquem aí, eu vou correr na Indy agora. Você agora ele vai correr lá em Daytona, nas 24 horas de Daytona, pelo jeito? Tem que espairecer um pouco também, né? Vamos ver, agora ele animou que agora a McLaren agora vai ser Renault, né? Uhum. Vamos ver se eles vão ter outra oportunidade de fazer um novo convite para ele, né? A Índia gostaria de ter ele de novo nas 500 milhas, só que eu não sei se dessa vez eles vão liberar, porque se caso o Alonso estiver brigando pelo título, eu acho pouco provável, mas se ele estiver brigando pelo título, aí talvez acho que não liberem. Então eles estejam esperando um cenário, como é que eu posso dizer? Tanto que ele tá tentando ver se vai correr tanto em Daytona quanto em Le Mans pela Toyota. Só que ele tem que ver o cenário, de como que vai estar o carro, de como que vai estar as condições dele na Fórmula 1 e tudo mais e tal. Se caso ele estiver brigando pelo título, um acaso, eu acho pouquíssimo provável, aí talvez ele não vá, mas aí vamos ver o que vai acontecer. Mas em relação aos pilotos, teve algum que te agradaram a vocês? Tirando o New Garden. Eu quero ser mais técnico. Tirando o New Garden, que foi campeão, sabe-se lá como ele conseguiu, né? Ele fez um campeonato bem regular. Ele teve regularidade nos pontos. O Dixon, né? O Dixon que chegou a liderar o campeonato. Eu praticamente queimei a língua, né? Eu tinha cravado ele como campeão, mas aí ele teve uma série de infortúnios, vamos dizer assim, e o New Garden aproveitou. Mas ainda eu falei, espero queimar a língua, né? Espero que esteja errado. Se estiver errado, mas fora esses dois, mais nenhum. Eu acho que menção honrosa pro Sato, que ganhou as 500 milhas, primeiro japonês a vencer 500 milhas, e o Alonso, que logo na estreia em 500 milhas, ele mandou super bem, liderou boa parte da prova. Aliás, o Takuma Sato... fala. Não, pode, André, pode ir. Alguma questão é o Takuma Sato, né? Um cara que estava escanteado, zoado pro meio mundo, chega em Indianápolis e ganha a prova. E tendo aquelas piadas dizendo que o japonês não sabe ganhar corrida, não sabe ganhar campeonato. Muitos desacreditavam no Sato, né? E mesmo com a experiência dele, ele foi muito preciso na corrida. Um negócio impressionante. Ele acertou a estratégia na mosca. Tudo bem, que teve alguns abandonos que aconteceu e tal, mas ele foi extremamente preciso. Não sei se o Fernando concorda. Concordo. Ele foi preciso. Em Indianápolis é o seguinte, você tem que estar no momento, você tem que estar no lugar certo, na hora certa e atacar no momento certo. Os três fatores para Indianápolis.
tem que estar no lugar certo, na hora certa, atacar na hora certa e atacar na hora certa e no momento certo. Juntou Foi nessa corrida que teve aquele acidente do Dixon, que foi um horror, que voou. Ah, foi. Foi nessa. Foi em Indianápolis. o Jay Howard, né? O Jay Howard. Quero ver Jay Howard correndo de novo na Fórmula Indy. Pra fazer uma papagaiada dessa. Não. Ele jogou. Não, ele foi tão juvenil que ele jogou o Dixon. O Dixon! Na parede. Pra parede não, pra grade. É. A grade foi na parte de dentro da pista. Lá na pista de rolamento Ele dos boxes. quase, ele com muita sorte não pegou o Hélio que tava passando na frente dele. O Hélio só quebrou uma aletinha lá da asa traseira. Aletinha traseira. Se dava mais 10 centímetros pra cima, já era. Eu posso dar uma... Tudo bem que é um apêndice aerodinâmico, deu bastante downforce pros carros, mas eu vou combinar, os carros com esses pacotes aerodinâmicos parecia caminhão mesmo. Não é que parecia caminhão, parecia um tanque de guerra praticamente. Você tinha... Aí não, e sem contar o fato do seguinte, né? Como tinha de piloto barbeiro nesse campeonato? É um show de batidas, lambança, coisa que nem na categoria de base você via algo parecido disso. É batida no boxe, é na saída do boxe, é na entrada do boxe. De batida, foi bom vocês lembrarem de batida, eu colocaria também um pouquinho o Burdek. Burdek, as 2, 3 primeiras corridas, ele mandou muito bem com o Dale Coyne, com a Minardi da Indy, que é Dale Coyne, né? Carro de piloto para pouco, né? Conjunto técnico aí. Mas aí ele teve aquele infortúnio o acidente nos treinos, né? Que fraturou a bacia, né? Exatamente. Ele só foi voltar lá no final do campeonato. Sendo que ainda ele tem aquela coisa de não correr em circuito oval e vai correr só em misto, pelo jeito. Não. Ainda vai haver novos testes, né, para avaliar a situação dele, né? Porque era nítido que o carro saiu de traseira da forma como que foi. Então, não foi nem culpa dele. Não entendeu? Foi simplesmente o carro que era realmente desgovernado demais. E aí, o que acontece? Nós já tivemos alguns pilotos bizarros vencendo esse campeonato. As etapas, né? A primeira corrida, então... a primeira corrida, que foi hoje mesmo. São Petersburgo. São Petersburgo. Já foi uma coisa horrorosa. Eu me lembro que nas mensagens da Band, eu vi a gente empolgada com a Indy, então você olhava a corrida e falava assim, velho, empolgada na onde, cara pálida? Eu tava tão empolgado com a Indy que eu tava conversando com uma amiga sobre o Oscar, pra você ter uma ideia, no Facebook. Então. E o vencedor, se eu não me engano, foi o Sebastião Bourdais. Foi o Bourdais, a primeira vitória da Honda na temporada. E a última vitória dele, ele não ganhava, há anos. E aí todo mundo achava, opa, Bourdais é um cara experiente, um cara que pode aprontar. Que nada, só ganhou aquela corrida e só. Não foi mais nada no campeonato. Depois foi aquela Big One em Phoenix. É verdade. Mas foi só, ganhou aquela corrida e mais nada. Uhum. Todo mundo achando que ia ser uma ponta de surpresa, que nada. Aquela corrida foi ilusória pra caramba. Aí tá, beleza. Não basta ter o Bourdais ganhar uma vez só, né? Então eu podia deixar no final esse momento aqui, né? Aquele piloto. Olha, com todo respeito à família do cara, né? A história que ele fez, o cara que sempre foi vice, o último título dele foi no Campeonato Brasileiro de Kart em 1989. Já mais de 30 anos.
eu fico pensando pela humanidade desse jogo. Não, título, cara. Ele ganhou Indianápolis 3 vezes, né? Mas isso daí não gera pra nada, porque ele não ganhou no campeonato que é o importante. O que adianta você ganhar de Anápolis? Se não ganha o título de pilotos. Exatamente. É muita burrice você querer pedir algo desse tipo. É inacreditável. Aquele que ficou, ele andou. Porque vamos recapitular para você em casa. Ele começou o ano já sabendo que não ia brigar pelo título. Mesmo tendo o melhor carro do grid. Apenas. Todo mundo achando que não, porque o Hélio vai brigar pelo título. A gente falando. Nós falamos aqui no primeiro programa do ano. A gente começou a abordar ainda. Disse aqui. O Hélio não vai para lugar nenhum. É um ex-piloto em atividade. A gente desceu o porrete nele numa reunião de pauta e no dia seguinte da corrida ele ganhou. Não, aliás, foi num programa extra que a gente fez. Colocamos o aleluia. Aí no programa lá no extra a gente botou esse momento épico, né? Que foi na prova, qual era a prova que era, mano? Em Iowa. Iowa, então. Também uma corrida que foi uma bosta, né? Tecnicamente falando. Em nível técnico. Uma tristeza. E não sei como que o Hélio conseguiu ganhar com aquela cagada. Porque é 1 em 100. Ele fez pouco. Mas ele chegou a estar em terceiro e na corrida do misto em Indianápolis. Em alguns momentos, aí ele chegava, caía para sexto, mas filho, ele nunca convenceu. Ele nunca passou confiança. Ele sempre foi um piloto extremamente limitado. Sem contar que ele conseguiu a proeza de perder uma posição nos pits por causa de ter feito um boxe naquele boxe estranho lá em Toronto, uma semana depois. Então o que acontece? O Hélio, até eu dou graças a Deus que ele não vai correr no campeonato inteiro da Indy. Eu ia meter um cacete nesse cidadão a temporada inteira. Entendeu? Eu ia falar um monte para esse cidadão, porque ele não conseguiu ser competitivo numa equipe grande. Era para estar o Tony naquele carro. E não o Hélio. Entendeu? Chega a ser absurdo. Porque ganhar evento de dança é fácil. Logo que ele deu um beijo na boca na dança, na professora de dança. Exatamente. Mas ganhar evento de dança é fácil. O difícil é você ganhar um carro a 300 km por hora arriscando tua vida. Ele fez isso durante quase 20 anos. E não conseguiu a proeza de ganhar nenhum, sendo vice 2 vezes. Mas se ele ganhar na INSA? Como é que é, ô Fernando? Não, nada, não. Continua, César. Mas se ele ganhar na INSA lá no Endurance americano, como é que fica a gente? Não, mas aí agora é o seguinte, você fala uma coisa que eu venho falando há algum tempo. O Hélio, ele é aquele piloto que você sabe, se olhar na cara dele, você já vê a expressão de derrotado. Mesmo com aquele cabelo. Mesmo com aquele cabelo com blindagem de gel, você já olha na cara dele, a expressão de derrotado. Ele é um cara que ele sabe bem tecnicamente. Porém, ele é um péssimo acertador de carro. Péssimo acertador de carro. Tanto que o Gil de Ferran, que chegou no mesmo ano que ele, na Penske em 2000, chegou e ganhou com o pé nas costas. E ele acertava carro pra caramba, o Gil de Ferran. E o Gil de Ferran ganhou num campeonato que só foi decidido a última corrida ponto a ponto. Com Kenny Brack, com Adrian Fernandes, com o Paul Tracy. Só pera! O Pupo Moreno disputou o título aquele ano, não, cara? O Moreno ficou a 2 pontos do título na temporada lá. Ele jogou em terceiro no campeonato. Foi a melhor temporada dele, acho que de
toda a carreira, ainda que ele foi campeão de Fórmula 3000, mas acho que foi a melhor temporada como piloto, Sim. né? E que até acho que o Moreno foi muito mais piloto que o Hélio. E olha que o Moreno só andou em carroça, hein? Só andou em... Tirou leite de pedra o Moreno. Isso tem que ser dito. Além de ser um piloto carismático, do bem e tudo mais, um cara que era realmente pra cima e que era aceitável no carro. É ainda, ele só não corre mais, mas ele é ainda, né? E Neto que ganhou o apelido do Theo, né? O operário da velocidade, porque só andou em bomba. Andou em carro que quebrava motor no box, que soltava a alavanca de câmbio na mão dele, conseguiu classificar o carro em uma corrida que foi em Mônaco, e depois de 19 voltas o motor peidou. Que mal. Andou na Ford. A poderosa Benetton, né? Você viu? Ele conseguiu um pódio no Japão, né? Fez dobradinha com o Piquet. Dobradinha com o Piquet. E show. Né? E o Piquet se ajudou, né? Porque os dois trabalhavam juntos na oficina, né? Na Camper, tudo. O Piquet apoiou ele na carreira dele, né? Aliás, foi um contato. Aliás, uma história. O primeiro contato do Piquet na Fórmula 1 foi em 82, na Lotus, né? No GP da Holanda, que ele fez um treino com a Lotus do Mansell. O Mansell teve um problema lá e não, já não era o Colin Chapman. O Colin Chapman já tinha acabado de morrer. O Peter War chamou o Moreno por indicação do Piquet para fazer o treino livre lá, e ele fez o treino, né? O Moreno. Eu queria ouvir o Fernando sobre relação ao senhor Hélio Castro Neves, por gentileza. Pois é, Hélio Castro Neves. Eu discordo do André em 2 pontos. O Hélio, ele não é que assim, não é que ele é que ele é limitado. Eu não acho limitado. Eu acho que ele teve uma baita falta de sorte do caramba que fez ele ficar todos esses anos sem títulos. E outra coisa. Segundo, eu acredito que Indianápolis ele tem uma importância. Vitória em Indianápolis. Em Indianápolis. Mas ele venceu as 500 milhas da Barroca Funda. É vitória normal. E nos Estados Unidos é vitória normal. Assim, teve pilotos, tipo que nem na NASCAR, que venceu só Daytona 500 e que é lembrado até hoje, né? Como Dave Allison. Michael Waltrip. Michael Waltrip. Michael Waltrip acho que nem vice-campeão ele foi, mas ele venceu trocentas Daytona 500 e o cara é lembrado, né? É só isso que pesa. Mas o Hélio foi muita falta de sorte. Esse ano quando eu vi que o Hélio chegou a liderar, eu falei, rapaz, ele tá liderando o campeonato. A primeira coisa que eu pensei, até quando ele vai segurar essa liderança? E só durou uma corrida. Durou uma corrida. Então, o Hélio, seja feliz na INSA, pode ser que ele tenha a sorte que nem deu o Christian. O Christian que também teve uma falta de sorte do caramba na Indy, venceu a corrida, mas... O Christian acho que nunca disputou título na Indy, né? Nunca. Nunca. O Christian foi só marketing na Fórmula Indy, viu? O Christian Fittipaldi na Newman Cars, equipe grande, tomava vareio do Marco Andretti. Tomava vareio. Se bem que ele ganhou, ele é lembrado pela vitória do título, da corrida do título do Gil, né? Ele fez uma corrida brilhante. Mas viu, aí também o Cristiano da Mata, ele venceu a corrida que coroou o bi do Gil, né? Que o Gil recebeu. E tanto que o Cristiano da Mata depois venceu
campeonato da Shepcar na kart no ano seguinte. E o Cristiano da Mata, que eu acho um piloto que era completíssimo também. Esse pode falar que era piloto, né? Aí aconteceu o acidente em 2006, né? Que ele atropelou o servo, né? Aí acabou o Cristiano, né? E também ele teve falta de sorte na Fórmula 1, né? O investimento que a Toyota tinha, outras equipes poderiam olhar para ele com mais cuidado também, né? Eu acho que o Cristiano tinha um futuro brilhante na Fórmula 1. No meu ponto de vista, ele tinha um futuro brilhante na Fórmula 1. Acho que se ele entrasse... Ele entrou no time certo, ele foi campeão da kart e ele foi para a Fórmula 1, mas eu acho que se a Toyota desse espaço para ele e ter ficado mais anos, que teve uma época que a Toyota volta e meia picotava uma pole position com o Trulli, essas coisas, eu acredito que o Cristiano, pelo menos vitórias, o Cristiano conseguiria na Fórmula 1. Mas fazer o quê, né? É a vida. Vamos encerrar, pessoal? Bom, eu só para encerrar o programa, vamos aproveitar para dar os destaques finais aí do César Augusto e do Fernando Botolado. Vamos lá, César. Meu destaque final é: como é bom ouvir a sinceridade do Fernando. Rapaz, esse momento de sinceridade do programa você vai ouvir semana que vem no programa especial da rádio, não perca. Vai, liga lá, Fernando. Bom, eu agradeço a sinceridade, eu desejo uma boa noite para vocês, um bom início de semana. E o meu destaque espero muito da MotoGP ano que vem, da Fórmula 1, apesar daquele chinelo havaiana, mas é necessário visto que... Não, só quero dar um pitaco, o acidente que eu vi na Fórmula Ford inglesa, que literalmente a roda bateu 2 vezes na cabeça do piloto. Eu acredito que agora o Halo... eu mudei meu conceito sobre o Halo. É feio, mas eu acredito que alguma proteção em monopostos é necessário. E da Fórmula Indy ano que vem, com o Matheus Leite entrando aí, espero um campeonato um pouco mais movimentado em relação a esse ano, porque esse ano deu um sono, mas deu um sono que até a corrida de Velotrol dava mais emoção. Um grande abraço, gente. Pois é. Valeu aí, o Fernando Botolado, e claro, eu não poderia encerrar esse programa especial sem ouvir a música que gerou um dos momentos mais épicos da história deste programa. Quando o Hélio ganhou a corrida e nós tocamos o quê? Ele, o Aleluia! Um abraço pra você, até semana que vem.